todas as 7 cartas do livro do Apocalipse têm 5 categorias diferentes. Você tá falando sério? Exatamente. E quais são elas? Olá, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renata Soares, teóloga e cientista no conhecimento do livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada. Hoje vamos aprender sobre as 7 igrejas. Na verdade, esse vídeo não vai ser tão profundo, porque se for falar a profundidade de cada igreja, tem que ser um vídeo para cada uma. Mas vamos trazer um vídeo hoje mais direto e mais claro, principalmente com base bíblica. Não é de hoje que eu falo que o livro do Apocalipse é ignorado por muitos irmãos da nossa igreja, mas nunca esqueça que o livro do Apocalipse são as últimas palavras que Jesus deixou para nós. Todas as cartas da igreja, por mais que tenha sido escrito naquela época, naquele período, para aquele povo, isso não significa que não é aplicado para nós, atualmente. Então vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um desafio aqui para vocês, que não vai ser tão difícil, tá? Vai ser super fácil. Os capítulos de todas as 7 cartas do livro do Apocalipse está localizado no capítulo 2 e no capítulo 3. Então vamos fazer uma leitura. Não tô pedindo para você ler agora não, mas tire um tempo. Você pode ler um capítulo por dia, que vai dar 2 dias, ou você pode ler os 2 capítulos no mesmo dia. Gente, é super rapidinho essa leitura. Quando vocês lerem esses 2 capítulos, vocês vão perceber a notória semelhança com os dias atuais. Será que é coincidência? E foi escrito para aquele povo, viu? Então vamos lá. Quero trazer inicialmente este livro aqui, As 7 Igrejas do Apocalipse. Esse livro é extraordinário. Eu acho que todos os crentes deveriam ler. Porque isso aqui não só fala só a questão apocalíptica, né? Mas ele fala sobre as 7 igrejas e os problemas que ela teve, como esse autor aplica para os dias de hoje. Gente, é excepcional. Ele fala de uma forma direta, sem enrolar e bem impactante, viu? É muito bom. Eu recomendo quem tiver condições de comprar esse livro. É maravilhoso. O que o autor Steven J. Lawson escreveu em seu livro é uma abordagem diferente sobre as categorias das cartas. Ele trata como um uso padrão comum. Achei extremamente válido trazer esse ponto aqui para vocês. Ele mostra 8 padrões que são... Aqui, né? O cenário. Em primeiro lugar, Jesus identifica cada igreja pela cidade em que se localiza. O remetente. Cada carta tem uma descrição única de Jesus Cristo. O remetente. Cada um ajusta-se apropriadamente às necessidades de cada igreja. As virtudes. O Senhor elogia cada igreja, exceto Laodiceia, pelo serviço particular que lhe presta. O pecado. Cada igreja é admoestada, algumas vezes severamente, por causa de seu compromisso com o mundo. Há 2 exceções, Esmirna e Filadélfia, as mais perseguidas. A solução. À sombra de cada repreensão, Jesus prescreve a solução para restaurar a saúde espiritual da igreja. Em cada caso, é a mesma prescrição, a chamada ao arrependimento. O sofrimento. 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, sofrem perseguição por causa de sua pública confissão. O encorajamento de Jesus fortalece grandemente este povo. O alerta. Jesus chama todo crente, em toda a igreja, em todos os locais, a ouvir o que o Espírito diz na carta e a colocar as admoestações em prática. A promessa. Com a finalidade de nos motivar à fé, o Senhor promete a cada igreja um abençoado futuro nos céus. Como viram, bem direto e bem simples. Agora vamos falar de uma forma mais visual sobre as categorias diferentes com referências bíblicas. Todos os versículos que vai ser citado aqui estão na versão NAA. Quando vocês forem conferir na sua Bíblia, pode estar diferente por causa da sua versão, mas é a mesma coisa, tá bom? Vocês também vão ver que vai estar todo o versículo completo nas citações, mas eu vou só falar as partes grifadas para ser mais rápido e direto aqui para vocês nas informações de cada categoria. As categorias do conteúdo das cartas. Éfeso. Como Jesus se apresentava? Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro.
Repreensão: você abandonou o seu primeiro amor. Elogio: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Odeia as obras dos nicolaítas. Conselho: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ao que vencer, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O que é obras dos nicolaítas? Para ser uma resposta rápida e direta, obra é a prática. Então, os nicolaítas faziam as coisas que não agradavam a Deus, que era, resumindo, coisas erradas, que não estava na verdade do Evangelho. Esmirna: como Jesus se apresentava? O primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Repreensão: nenhum. Elogio: tribulação, pobreza, blasfêmia. Conselho: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Seja fiel até a morte. Ao que vencer, eu lhe darei a coroa da vida. De nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Pérgamo: como Jesus se apresentava? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Repreensão: estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Elogio: conserva o meu nome e não negou a fé. Conselho: portanto, arrependa-se. Se não, irei até aí, sem demora, e lutarei contra ele com a espada da minha boca. Ao que vencer, maná escondido, pedrinha branca. O que é doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas? Já na questão da doutrina de Balaão ou a doutrina dos nicolaítas, doutrina é o ensinamento, certo? O estudo sobre coisas ruins, coisas que pisam no princípio bíblico, princípio da palavra de Deus. Então, enquanto a obra é a prática, a doutrina é o ensinamento, que Deus não se agrada de nenhum dos dois. Tiatira: como Jesus se apresentava? O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Repreensão: tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Elogio: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Conselho: eis que farei com que fique acamado, e trarei grande tribulação aos que com ela adulterarem, caso não se arrependam das obras que ela excita. Matarei os seus filhos. Tão somente conserve o que você tem, até que eu venha. Ao que vencer, autoridade sobre as nações. Estrela da manhã. Sardes: como Jesus se apresentava? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Repreensão: tem fama de estar vivo, mas está morto. Verifique que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Elogio: umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Conselho: não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que, ora, virei contra você. Ao que vencer, vestido branco. Filadélfia: como Jesus se apresentava? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Repreensão: nenhum. Elogio: tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Conselho: venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, coluna no santuário. Laodiceia: como Jesus se apresentava? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Repreensão não é nem frio nem quente. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Elogio nenhum. Conselho: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Seja zeloso e arrependa-se. Ao que vencer, senta-se comigo no meu trono. Vocês conseguiram perceber que houve duas igrejas que Deus não tinha nenhuma repreensão para elas? Foram Esmirna e Filadélfia. Elas fizeram tudo de acordo com a palavra dele e por isso que não teve nenhuma repreensão. Porém, teve uma igreja que não teve nenhum elogio porque só fez coisa que não presta, que foi Laodiceia. Algumas pessoas podem não notar essas informações quando lê o texto corrido, mas essa informação com certeza está lá. Ou melhor, não está lá. Agora é sério. Eu tenho uma pergunta para fazer para você que está assistindo esse vídeo. Para você refletir. A pergunta é: dessas 7 igrejas, qual é você? Para a meditação de vocês, eu quero deixar o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, que diz: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.